não há um incentivo aos vendedores estarem vendendo a garantia, então acaba que se você não tiver uma boa gestão e um bom treinamento desses vendedores, eles acabam na intenção de aumentar os próprios salários, empurrando um serviço que o cliente não gostaria e com isso dando uma responsabilidade penal para a empresa. Muito boa tarde, mais uma edição aqui do nosso IlhaCast. Estou aqui gravando e com uma honra e um prazer absolutamente, assim, incomum, porque eu estou na frente de uma pessoa que é uma referência, Dr. Marcos Daniel, uma pessoa que tive a honra, inclusive, de compartilhar uma sala de aula quando na academia estava, e nós viemos aqui para falar um pouco para os nossos associados, os nossos lojistas, um tema muito, muito interessante, inclusive que é de ordem social, que está dentro do nosso DNA, da nossa raiz da CDL Vitória. Mas antes disso, eu queria cumprimentar todos que nos assistem, você é associado, você aí lojista, não deixe de acompanhar aqui o nosso IlhaCast, as nossas redes sociais, que tem muita coisa bacana para você aqui, para você entender, para você compartilhar e trocar. E já quero também pedir para sigam todas as nossas redes e também já quero falar aqui da rede social do Dr. Marcos Daniel, @Marcos Daniel Vasconcelos. Lá também tem muita produção de conteúdo, muita coisa bacana. E queria apresentar academicamente o Dr. Marcos Daniel, advogado criminalista. Ele também é professor de processo penal, está aí na militância, é uma referência e veio falar de um tema muito interessante aqui, que são crimes ligados às atividades empresariais. Obrigado e muito boa tarde, doutor Marcos Daniel. Boa tarde, Wagner. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto com você. É uma referência, meu colega de turma. Eu fico feliz de ver assim, a expansão profissional que você teve nesses últimos anos. E esse tema, que é um tema de crime para lojistas, é algo que a gente precisa se preocupar, porque pode detonar a imagem de uma empresa, né? Pode detonar anos de trabalho. É o que eu costumo dizer nos crimes comuns, é que você só precisa de um vacilo para você cair dentro de uma cadeia. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida toda limpa, um vacilo que ela dá, um momento de vacilo, e ela destrói tudo aquilo que ela vinha construído. E para o âmbito empresarial não é diferente, porque a empresa também pode cair nesse único vacilo e acabar manchando a sua reputação, a sua credibilidade, e em tempos de era digital, credibilidade é dinheiro. Exatamente, mas associado de CDL Vitória, lojista que acompanha a CDL Vitória, não acontece isso, porque nós temos orientação, nós temos profissionais. E é engraçado porque é o seguinte, vamos lá, lojista, empresário, associado, crime. Eu posso cometer um crime no meu CNPJ? Eu imagino que isso repercuta até inadequado. É isso mesmo que vocês estão falando? Sim, é isso mesmo, e eu queria que você falasse para nós. Quais são esses principais crimes, os mais comuns, aquilo que realmente pode interferir ali, digamos, naquela veia principal da empresa por conta de algo, até por desconhecimento, muitas vezes. Quais são eles? Fator. Olha só, primeiro, o crime praticado pela empresa não necessariamente é o crime praticado pelo empresário, porque pode ter essa confusão inicial, né? Eu lembro de uma época que eles foram multar pedestres, e estabelecer uma lei que é multar pedestres. Eles estavam entrevistando o pessoal na rua, e aí um dos pedestres falou assim, eles perguntavam, né, o que você acha dessa lei que agora vai estabelecer multa para pedestre que viola lei de trânsito? E aí um dos pedestres falou, quero ver me multar, eu não tenho placa. Então, quando se fala em crime empresarial, é assim, quero ver me prender, eu não tenho mão, a empresa é uma personalidade jurídica. Então, como que vai acontecer um crime por uma empresa e quem vai ser punido por isso? É o sócio? E aí a primeira coisa que a gente precisa definir é não. Não é o sócio. Isso é muito bem definido. No direito penal não existe responsabilidade objetiva. O fato de você ser sócio da empresa não te liga aos crimes eventualmente praticados pela empresa do CNPJ. Então, você está ali no quadro societário, isso por si só não pode te jogar como
alguém que praticou o delito, a não ser, obviamente, que você, enquanto pessoa, tenha contribuído para que aquele crime aconteça. Agora, se você, enquanto pessoa, não contribuiu para que aquele crime aconteça, você não vai responder por ele. A empresa é um ser coletivo, né? Então, os seus funcionários representam a empresa. Então, a eventual conduta do funcionário pode caracterizar um crime praticado pela empresa. E aí é importante ter esse cuidado, porque apesar do CNPJ não cumprir pena privativa de liberdade, né, não tem como prender a empresa, mas tem multa, tem restrição de direito, tem prestação de serviço à comunidade, que são coisas que também vão impactar diretamente aí na atividade empresarial. E, inclusive, há uma punição no CDC que manda, em casos de crime da empresa, que a empresa pague a divulgação daquela condenação em um jornal de grande circulação, as próprias expensas. Então, além de você praticar o crime, além de você ser punido, você ainda teria que divulgar a prática delituosa do qual você acabou sendo acusado, né, e condenado aí. Olha, é importante assim, eu vou ajudar aqui no sentido de falar, olha, sim, o Código de Defesa do Consumidor tem crimes atribuídos para condutas empresariais, que é o que foi mencionado aqui agora. E fala para nós, que crimes são esses os mais comuns? Quais são aqueles que falam assim, ó, isso aqui, ele é um crime que foi impulsionado por uma prática empresarial e que eu vou ter que sim divulgar lá? Hoje, eu chamaria muita atenção para a questão da garantia. Né? Hoje há um incentivo dos vendedores embutirem a garantia nos produtos, venderem, e o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece que você fazer afirmação falsa ou omitir informação relevante sobre a garantia é crime. Então, eventualmente, aquele cliente que foi lá contratar um serviço ou comprar um produto e saiu de lá com uma garantia embutida sem ter conhecimento de que ele estava contratando essa garantia, você pode estar sendo responsabilizado criminalmente por conta dessa conduta. Na maioria das vezes, obviamente, praticado pelo seu funcionário. Né? Então, assim, vamos lá, eu estou vendendo lá, pratiquei uma omissão ou uma informação inadequada com relação à garantia, é crime, pode dar polícia. Pode dar polícia, inclusive gerar na punição da empresa. Além da punição privativa de liberdade, vai gerar a punição da empresa, né? Podendo aí restrição de direitos, prestação pecuniária, multa. Doutor, seguinte, quero saber um pouquinho mais disso. Quem está nos assistindo, quem nos acompanha, aonde que ele pode mandar uma mensagem e falar assim, doutor, me fala um pouquinho melhor sobre esse negócio. Fala novamente para nós os contatos que ele poderia te encontrar e fazer essa pergunta. Olha, pode me achar pelo Instagram, que é @MarcosDanielVasconcelos. Também pelo WhatsApp, 27 998 23 72 19. Olha, tá aí, ó. Porque eu tenho certeza que esse é um tema que vai gerar algumas dúvidas e também pode ficarem à vontade. Nos comentários nossos aqui, pode fazer a pergunta que nós vamos ter o maior prazer de estar repassando para o Dr. Marcos Daniel todas essas dúvidas, essas interpelações, né? Uma coisa importante também. Quando se fala de afirmação falsa ou publicidade enganosa, o patrocinador também responde. Olha então, isso. Mais do que a empresa responder pelo delito, se a pessoa está patrocinando uma empresa que está praticando publicidade enganosa ou que está praticando afirmação falsa, o patrocinador também vai poder responder criminalmente por isso. E por isso é importante ter cuidado aonde a gente coloca e quem a gente apoia enquanto empresário. Tá vendo? Olha, informação é tudo, gente. Veja bem, dentro da sua ótica, então assim, é muito, para mim fica cada vez mais claro quando a gente vai avançando na nossa conversa, na ótica da gestão, no planejamento estratégico, no dia a dia, é preciso estar atento a essas condutas, porque uma inobservância ou uma falta de tato ou cuidado nesses procedimentos no dia a dia pode estar gerando crime, inclusive que depois não pode se falar. Que não conhecia da lei, né? Pois é, e porque o que acontece? Como há um incentivo aos vendedores estarem vendendo a garantia, então acaba que se você não tiver uma boa gestão e um bom treinamento desses vendedores, eles acabam na intenção de aumentar os próprios salários, empurrando um serviço que o cliente não gostaria e com isso dando uma responsabilidade penal
para a empresa. Muito interessante. Bom, a gente falou de garantia. Garantia, na maioria das vezes, é um processo de venda ali no dia a dia, no físico e tal, mas efetivamente hoje nós estamos numa era que, digamos assim, a pandemia impôs pelo menos uns 20 anos a mais do avanço do digital, do cibernético. E nessa era, quais seriam os crimes no digital, nessa era cibernética que nós estamos vivendo aí? Quais são os cuidados? Olha, empresário, ciberneticamente cuide disso, porque isso pode ser crime. Olha só, ciberneticamente falando, dos casos que acontecem pela internet, né? Aí a gente já entra na questão da publicidade. Na publicidade indevida ou na publicidade enganosa. Porque você espalha isso, né, para um número de pessoas na intenção de atrair para dentro da sua empresa o cliente que você tanto quer. E nessa divulgação, você, se não for adequada, se não for coerente, se não for correta, além de estar causando prejuízo no âmbito civil, isso também resulta em responsabilidade penal no Código de Defesa do Consumidor. Uma outra questão que eu também acho interessante a gente comentar, Wagner, é sobre a negativação indevida, que é o que acontece, né? O CDL, então, cuida desse banco de dados, e a negativação indevida por si só não é crime. Tudo certo. Agora, quando você deixa de corrigir imediatamente uma negativação indevida do qual você tem conhecimento, então aí sim se torna um crime contra a defesa do consumidor. Olha que dica de ouro, hein? Pim, hein? Se eu tivesse falado aqui, ia aparecer agora no nosso vídeo assim, ó, pim, dica de ouro. Fique atento a essa conduta, fique atento ali à sua gestão e às pessoas que manipulam isso. Bom, nós estamos falando de crime, de condutas, de penalidades. Qual a sua sugestão? Só preventivamente, se você pudesse falar assim, olhando, imagina agora o empresário que está te escutando, que a gente não tem intenção de fazer terrorismo e fala assim, tá, mas doutor, e aí? 2 pontos. O que você pode falar para esse cara? Treinamento e cultura empresarial. São 2 coisas que não podem faltar na prática preventiva. Os funcionários têm que estar bem treinados para o que vão fazer, cientes desse tipo de prática, e além disso, a cultura da sua empresa precisa estar bem estabelecida, né? Precisa estar bem consolidada, e eles têm que compreender muito bem qual é o objetivo disso tudo. Justamente para não sair empurrando garantia onde não deve, ou então fazendo uma negativação e deixando para corrigir isso depois. Então, a partir do momento que você tem conhecimento e que você treina os funcionários dentro dessa metodologia, acredito que você já consegue coibir aí muito dessa prática criminosa e ficar isento de estar respondendo penalmente por isso. Protegendo a sua empresa, protegendo o seu patrimônio. Olha, estou fazendo umas perguntas, fazendo às vezes aqui dos nossos associados. Sou empresário, já cuido disso, já atuo preventivamente, mas será que só tenho responsabilidades e não tenho direito? Será que eu, empresa, CNPJ, também não estou sujeito a ser vítima de um crime quando eu pratico as minhas atividades? Se sim, quais são? E se sim, e com a identificação dos crimes, posso ir para a justiça e acionar de forma reversa como sou acionado? Com certeza. Primeiro, os crimes patrimoniais de uma maneira geral, né? O furto, o roubo, os estelionatos, que são os crimes comuns aí que a gente consegue coibir através de segurança e metodologia de venda. Agora, algo interessante para se falar quando se fala em empresa vítima de crime são os crimes contra a honra. Porque, via de regra, a honra é algo da pessoa e não da empresa, né? Quem tem honra é o ser humano. Mas, pela personalidade jurídica, a empresa também tem honra e também tem proteção penal a essa honra. Então, hoje, em termos de virtualização, onde tudo acontece na internet, calúnia, difamação e injúria contra a empresa é penalmente punido também. Então, você, empresário, que às vezes tem a sua reputação assassinada num Reclame Aqui, tem a sua reputação assassinada num post de Facebook, de Instagram, e que o dano que isso causa é imensurável, pode estar acionando a justiça para buscar a responsabilidade penal desse autor.
dessa pessoa que foi lá ofender a sua dignidade, seu decoro da empresa, dessa pessoa que foi lá imputar um fato ofensivo à reputação da empresa, ou dessa pessoa que foi imputar a prática de um crime a essa empresa. Olha, essa empresa praticou um crime contra mim. Com relação à calúnia, que é a prática de crime, se for verdade, não há ilícito. A pessoa pode ir e falar, olha, eu fui vítima de um crime da empresa tal, e é verdade. Tá? Que exceção da verdade, ela pode ficar isenta. Agora, quando a gente fala de difamação e de injúria, que são ofensas diretas, nada justifica. Se você teve um problema com a empresa, busque os meios legais de resolver o seu problema. A partir do momento em que você sofreu um problema e você acha que isso é justificativa para você ir lá ofender a reputação, para você difamar, para você injuriar, você sai de vítima e se torna autor de um crime. E com isso o empresário, que agora, antes autor e agora vítima desse crime contra a honra, ele pode acionar a justiça requerendo a punição penal dessa pessoa que foi na internet ofender a sua reputação. Cara, muito importante a gente colocar esse ponto, porque há, de fato, muita provocação no entendimento dessas relações comerciais, e o que se coloca muito é, será que eu só tenho deveres? E ter esse esclarecimento, esse entendimento também quais são os direitos, como se portar é muito importante. É algo aqui que realmente me chama a atenção, pessoalmente falando, inclusive dessa possibilidade, especialmente nesse ambiente digital. Sim. Que todo mundo, que há digamos, uma ausência de critérios objetivos para as pessoas utilizar e muitas vezes reclama de algo que não tem que reclamar, fala de algo que não tem que falar e destrói efetivamente uma reputação que demorou anos e anos para ser feita de uma atividade empresarial. Porque a internet, ela tinha essa fama de ser terra de ninguém, né? Onde se podia fazer tudo e que, mas não há crime específico para esse praticado pela internet. Então, durante muito tempo foi interpretado assim as condutas dos populares na internet, como se não tivesse tipificação para isso. E hoje já se compreendeu que a internet é apenas um meio, é apenas um cenário. E que aquela conduta praticada na internet, se eventualmente caracteriza um crime, não é porque ela foi na internet, não é porque está num post, que vai deixar de ter responsabilidade para aquela pessoa que assim o praticou. Então, fez o delito, foi na... O cliente teve a sua indignação com a empresa? Show de bola, natural, relação comercial, pode haver divergências. O que não pode é disso se tornar justificativa para você assassinar a reputação dessa empresa. O que não pode é você pegar como justificativa um desacerto comercial e transformar isso num crime contra a empresa. Tentar ofender a reputação, diminuir, nenhum cliente vai entrar aqui mais, vou parar aqui na porta e vou fazer escândalo. Não. Aí já sai de uma situação onde o cliente é a vítima e ele se torna então autor, podendo inclusive nos casos presenciais o empresário chamar a polícia e exigir a prisão dessa pessoa. Eu ia falar justamente desse ponto. Eu sei que inclusive existe aqui no Estado do Espírito Santo uma delegacia especializada de crimes ao direito do consumidor nessas relações comerciais. Sim. Se tiver acontecendo um crime naquele momento ali de forma inversa, ou seja, partindo do consumidor, como foi colocado aqui, eu posso botar a mão no telefone e acionar essa delegacia? Como que funciona isso? Como que eu me protejo disso? Primeira coisa, Wagner, o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa pode dar voz de prisão para quem está cometendo crime em flagrante delito. Então, o cliente está dentro da sua loja, cometendo um crime, assassinando a sua reputação. Você pode, naquele momento, dar voz de prisão para ele, você está preso e acionar a polícia pelo 190. Com isso, vai para o DPJ e de lá que vai ser encaminhado, então, para a Delegacia do Consumidor para se proceder às investigações. Mas, de imediato, voz de prisão, 190, e a polícia vai atender porque estamos diante ali de uma prática criminosa. Entendi. Olha, nós falamos aqui efetivamente das relações comerciais e duas eventuais possibilidades de prática de crime, seja do consumidor, seja mesmo de uma ação ou omissão realizada ali pela atividade comercial, o CNPJ. E os órgãos de proteção que são estabelecidos como PROCON, de proteção ali ao direito do consumidor, aonde é que entra? Ele entra, ele opina, ele ajuda, ele tem alguma atividade efetiva
nesse campo de crimes do penal ou não? Ou não é isso? Do penal, não. O PROCON ele vai estar mais fazendo esse auxílio, né, sobre a relação entre o empresário e o cliente. Agora, dentro do âmbito penal, a gente de fato está falando de polícia, de delegacia e de Ministério Público. Entendi. Então, quando se fala de crime, a gente está falando de coisa de polícia. Não é mais relação PROCON. PROCON vai resolver as questões cíveis. Entendi. Então, Né? então A questão PROCON... criminal é delegacia de polícia. Maravilha, maravilha. É importante porque para não ter essa confusão e ter essa distinção. Não, justamente porque uma conduta do cliente, ele pode gerar tanto a questão no civil quanto a questão no criminal. E acho que justamente por ter essa dualidade, que parece que só pode um. Que não se compreende a questão criminal. Ah, já estou punindo ele no civil, já estou requerendo a indenização aqui por danos morais, então é isso. Não. Além da questão civil, também tem a questão penal, que é igualmente importante. Por isso, mais uma vez, a importância de estar atento dentro do seu processo de gestão ali, você não cometer essas práticas e saber, sobretudo, quais que são passíveis de crime, né? Porque hoje, quando veio o tema, eu falei, esse tema é excepcional, porque na maioria das vezes a gente entende que seria só um acionamento civil, mas não. Tem aquela repercussão criminal e muitas vezes empresários vão se sentir ali surpreendidos por uma ação criminal. E o papel pedagógico da ação criminal é muito maior do que uma ação civil. É verdade. Quando você aciona penalmente aquela pessoa, e se isso eventualmente repercute, outras pessoas vão ficar desencorajadas de fazer a mesma coisa. Acho que esse é um ponto importante. O papel pedagógico da punição penal é muito maior do que o da punição civil. Porque, beleza, entrei, indenização, mas se a pessoa não for solvente, acaba que eu ganho, mas não levo. Agora, quando eu estou falando de responsabilidade penal, no mínimo, vou botar essa pessoa para prestar um serviço para a comunidade, para ela poder repensar naquela atitude criminosa que ela decidiu fazer contra a empresa. Bom, a gente comentou que o Código de Defesa do Consumidor existe lá o rol de práticas delituosas que são enquadradas como crime. Existe alguma outra legislação ou outra lei específica que a gente poderia falar, olha, cuide dessa daqui também? Olha, em questão de crime de lojistas, a nossa bússola é o Código de Defesa do Consumidor. Ali vai estar definido quais são as práticas, né? Nessa relação comercial, vai estar tudo definido dentro do CDC. E com relação a todo esse momento, assim, a gente vê esse momento assim, esse momento da internet mesmo, quais são as suas expectativas? E aí eu gostaria que você pudesse falar para nós o seu sentimento no seu dia a dia, na sua prática, com relação ao avanço da legislação porque existe uma série de possibilidades, série de marcos com relação aqui à forma de comunicar, a forma de vender, a forma de... Como que você vê isso? Qual é a sua visão em relação ao avanço da legislação nesse atual momento que vivemos? Inteligência artificial, uma série de coisas que a gente precisa falar. Como que a legislação, em tese, deveria ou como você acha que vai se comportar? Olha, a legislação tem avançado para dar cada vez mais importância ao dano que os crimes praticados na internet causam. Tanto que no pacote anticrime, que entrou em vigor em 2020, houve um aumento de pena para os crimes contra a honra, que a pena vai ser aplicada no triplo quando esse crime for praticado na internet. Então, uma coisa é a pessoa ir lá e ofender a sua reputação na sua empresa. Outra coisa ela é na internet e ofender a reputação da sua empresa. Se é na internet, a pena é aplicada no triplo. E esse aumento de pena representa justamente a preocupação que o legislador está tendo de coibir esse tipo de conduta e de compreender o quão danoso isso é. Né, o quanto isso causa dano, o quanto isso causa prejuízo para a empresa, tanto que a pena é maior. Porque no direito penal é assim, quanto mais grave é a conduta, maior é a pena. Então, quando eu aumento a pena, é uma forma de eu dizer, essa conduta aqui é mais grave. Então, quando o legislador estabelece o triplo da pena para os crimes praticados na internet, então ele está dizendo, os crimes praticados na internet são mais graves e por isso merecem uma punição mais severa. Então, assim, fica claro para nós, bom, pelo que a gente acaba entendendo aqui é que, olha,
tome cuidado especialmente com o seu posicionamento ou a sua manifestação, seja como empresário, seja como consumidor na internet, porque a internet cada vez mais está ganhando eco e repercussão maior e deve-se também entrar naturalmente na gestão da empresa, o meio pelo qual se falará, o meio pelo qual vai atender para não ter esse cometimento de crime, né? Não, e a publicidade, quando a empresa vai na internet se expor e apresenta essa publicidade, ela também deixa, quando ela divulga, ela deixa irrefutável que aquela conduta aconteceu. Porque a partir desse momento que está divulgado na internet, eu tenho quantas testemunhas daquela conduta? Então, a internet, para o empresário, ele tem que ter muito cuidado no que divulgar, porque a partir do momento em que caiu na rede, não há mais como controle, nem como voltar atrás. Não há um controle objetivo ali com relação a isso. Já foi. Inclusive colocando em risco o seu patrocinador. Se você está fazendo uma publicidade enganosa, por exemplo, usando a internet para captar cliente, você coloca em risco não tão só a sua atividade empresarial, como a atividade empresarial de todo mundo que te apoia. Olha, eu sei que porque o assunto é muito, muito interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta que está ligada ao nosso tema aqui, mas fugindo um pouquinho do eixo, que é o seguinte: há também a gente vê muita reclamação trabalhista, que são condutas que geram um dano moral, ou um assédio moral. Existe alguma conduta no dia a dia do empresário, nas relações trabalhistas e com o time, que você falar assim, olha, não faça isso porque isso é crime? Olha, aí são inúmeras, né? Tanto hoje, essa questão do assédio moral e assédio sexual está em voga, né? É uma questão que hoje está tendo uma preocupação muito maior dos órgãos de controle para esse tipo de conduta. Então, o trato do patrão com os seus funcionários, do empresário com o seu público, ele precisa ser exitoso, ele precisa ser azeitado. Não pode ser de qualquer maneira. Aquela época onde o empresário tratava seus funcionários com ignorância, de maneira assediosa, isso acabou. E hoje, quem se comportar dessa forma está colocando em risco o seu patrimônio, está colocando em risco o patrimônio da sua família, está colocando em risco a reputação da sua empresa, porque são condutas que têm sido tratadas com extrema seriedade pelo judiciário. Ótimo. Então, assim, na sua visão, assim, eu queria mesmo uma dica. Se eu tivesse hoje no seu escritório e fazendo um pedido, assim, uma consultoria com você, Dr. Marcos Daniel, eu tenho uma empresa que trabalha com consumidor, eu tenho uma empresa que eu tenho relações com a minha equipe, e eu não quero, em hipótese alguma, correr o risco de cometer, ou ter que responder o crime, ou ter que colocar em risco o meu patrimônio. Eu quero efetivamente entregar aquilo que eu me propus. Mas para isso, eu gostaria que você, na sua visão, na sua ótica, me elencasse 3 pontos que, olha, isso daqui você não pode abrir mão. Qual você elencaria para quem nos assiste? Consultoria, treinamento e cultura empresarial. Esses são os 3 pontos que você precisa ter para estar blindado aí de responder de crime. Consultoria é o que vai te dar conhecimento sobre o que é crime. O treinamento vai te permitir não praticar aquilo do qual agora você tem conhecimento. E a cultura empresarial vai estabelecer essa prática dentro da empresa de maneira que todo mundo vai se comportar da mesma forma. E fora dos seus olhos não vai, porque o problema não é quando você está perto, o problema é o que acontece fora dos olhos do empresário. Exato. Né? O problema, e aí você só consegue controlar aquilo que acontece fora dos seus olhos se você tiver uma cultura empresarial bem definida, com funcionários treinados e com uma consultoria afinada aí com os objetivos empresariais. Eu fiz a provocação com relação às relações de trabalho. Por quê? Porque vai bater justamente nisso que você colocou agora, esses 3 pontos de atenção. Ok, eu fiz aculturamento, eu tive o conhecimento, eu tenho assessoria, eu dei o treinamento, mas ainda assim, de forma proativa, porque com vontade, o meu colaborador foi lá e cometeu um crime, seja contra mim, contra a empresa, ou mesmo contra um consumidor para prejudicar aquela atividade. Ele também pode ser punido?
Com certeza. Além dele ser o autor do crime contra o consumidor, porque assim, a empresa pratica o crime, mas todo colaborador que contribuiu para que aquele crime ocorresse vai responder nas mesmas penas, não somente a empresa, ok? E também ele vira um autor de um crime contra o empresário, a partir do momento em que ele dolosamente, intencionalmente, burlando o treinamento, burlando o parecer da consultoria, burlando a cultura empresarial, ele resolve agir de maneira a causar dano à empresa. Então ele vai ser tanto um autor do crime contra o consumidor, quanto um autor do crime contra a empresa. O funcionário pode responder penalmente também contra o empresário em caso desses desvios de conduta. Olha, eu acho que tem muita coisa interessante para a gente falar. Eu já vou fazer um convite adicional aqui para que você possa chegar e fazer umas pílulas de conhecimento para que alguns pontos desses chaves a gente possa também estar publicando aqui e eu dar a quarta dica. Você deu 3, eu daria a quarta. Seja associado à CDL Vitória, siga a gente, que a gente tem conteúdo, a gente tem pessoas de altíssimo gabarito aqui que vão poder te dar dicas como essa, como nós estamos fazendo aqui agora, para que você efetivamente possa empreender com tranquilidade e entregar o melhor para a sociedade. Então, Marcos Daniel, eu queria fazer o seguinte, eu queria te agradecer, te abraçar carinhosamente pela sua vinda aqui. Eu gostaria de dizer que foi uma imensa honra e deixar a palavra aberta para suas considerações finais, falar para a nossa audiência da maneira que você quiser sobre esse bate-papo e toda essa experiência que nós estamos tendo aqui. Dr. Wagner, eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui falando com os associados da CDL, dando dicas sobre direito penal aplicado ao campo empresarial. Ter essa assessoria que a CDL oferece para os lojistas hoje é essencial para uma atividade empresarial segura, uma atividade empresarial próspera, porque você diminui as suas chances de erro e quanto menos erro você tem, maior, né, a sua chance de sucesso. O sucesso está intimamente ligado à diminuição dos equívocos empresariais. Então a CDL, ao proporcionar isso aos seus lojistas, ela está contribuindo efetivamente para que eles tenham uma atividade empresarial sólida e próspera. Eu agradeço muito a participação e a oportunidade de estar aqui com vocês e fico à disposição para um outro convite, uma outra oportunidade de bater mais papo. Mais uma vez, muito obrigado e terá mais. Pílulas de conhecimento com o Dr. Marcos Daniel. Siga a gente nas redes sociais, @CDL Vitória. Siga o Dr. Marcos Daniel e vamos em frente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Wagner. Tamo junto.